que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Perceba aqui que o apóstolo Paulo, pela ação do Espírito Santo, ele é conduzido a pregar para todos os povos. Na verdade, sempre foi o desejo de Deus que todas as nações ouvissem a palavra do Evangelho. Se você olhar em Marcos capítulo 16, versículo 15, que é o nosso texto áureo do evangelismo, das missões, ele vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo significa que é além das fronteiras. Não existe barreira geográfica para a igreja levar o evangelho de Jesus Cristo. E toda criatura significa que não existe acepção de pessoas. A igreja vai para alcançar a todos, seja ele pobre, seja ele rico, seja ele negro, seja ele branco, o evangelho ele chega até essas pessoas. Então Paulo, pela direção do Espírito, porque só pastor Roberto, pela direção do Espírito, um homem que outrora era perseguidor do evangelho, que as pessoas tinham medo de Saulo, por causa que ele era zeloso pela lei judaica, as leis de Moisés, e ele perseguia os cristãos. Segundo a história, diz que Saulo, ele chegava a puxar as mulheres pelos cabelos, colocava os cabelos das mulheres amarrados sobre o seu cavalo e puxava em praça pública. Então era um homem que era truculento na sua forma de julgar os cristãos, mas pelo poder do Espírito, o homem que era perseguidor começou agora a ser perseguido por amor ao Evangelho. Então somente a obra do Espírito Santo pode nutrir o amor pelas almas que estão em lugares que não chegaram ao Evangelho, porque nós aqui, na nossa cultura ocidental, nós pensamos que tem lugares que já ouviram falar de Jesus, porque nós nascemos em berço cristão. Nosso país tem cultura cristã, mas existem países que nunca ouviram falar de Jesus. E esse é o desafio da igreja. Então eu quero hoje falar com os irmãos sobre algumas coisas dentro da janela 10x40, os desafios dessa janela 10x40, e quais serão as estratégias que nós iremos utilizar, que a igreja precisa utilizar para alcançar esses países que estão dentro desta janela. A primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é que o Espírito Santo, ele faz com que a igreja sinta a necessidade de pregar o Evangelho, mesmo em meio à perseguição. Se você lê em 2 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo de número 10, olha o que Paulo ele vai dizer a Timóteo: por este motivo suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Jesus Cristo, com sua glória eterna. Então Paulo está dizendo aqui: eu suporto todas as coisas, eu passo por todas as privações e aflições por amor às almas, por amor àqueles que estão perdidos. Paulo chega a dizer, irmãos, que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo ele chega a dizer que não se envergonha do Evangelho, porque é poder de Deus. E nós, como igreja do Senhor, a grande comissão de Jesus, não devemos nos envergonhar do Evangelho. Podem perseguir, podem tentar fechar as portas da igreja, mas a igreja nunca vai parar. Aleluia. Então, a primeira coisa que eu quero falar para os irmãos aqui está na introdução. E eu quero pedir ajuda ao meu nobre amigo pastor Jailson, com essa voz de locutor, né, de Cid Moreira. Ele vai fazer a leitura da introdução. Nós estamos em uma aula de escola bíblica, mas não é proibido você dar glória a Jesus, viu? Nós também estamos no culto. Na lição desta semana, vamos estudar a respeito
do maior desafio da evangelização mundial, a janela 1040. À luz de Efésios 6, versículo 10 ao 20, perceberemos que estamos de uma imensa batalha espiritual, em que os agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios: o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muitos fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que poderemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Primeira coisa, irmãos, a palavra que mais se adequa a essa lição de hoje é desafio. A palavra que mais se adequa à lição desta manhã é desafio. A origem da palavra desafio, ela vem do latim, que é disfidare, que é renunciar à fé. Dis significa afastamento e fides, confiança. Em outras palavras, podemos dizer que o desafio é tudo aquilo que tenta tirar a nossa fé, tudo que tenta tirar, nos desanimar a fazer a obra. Na Idade Média, depois, eles utilizavam essa palavra para dizer que é algo de confronto. Mas nós podemos dizer que desafios são todos aqueles obstáculos que são encontrados no caminho da trajetória da igreja, que tenta tirar o ânimo da pregação do Evangelho. Podemos trazer nesta manhã nesse sentido. E, irmãos, a igreja só cresceu à base de desafios. Desde a fundação da igreja, desde a sua inauguração em Atos dos Apóstolos, a igreja, ela só cresceu em forma de desafio. A igreja passou por tantos desafios, mas nunca parou a sua marcha pujante. Então, quando a gente fala desses desafios, eu quero trazer aqui somente uma sinopse de alguns desafios que a igreja passou durante a história. Em 62, os irmãos que conhecem a Bíblia e estudam, sabem que Nero ateou fogo sobre Roma e colocou a culpa nos cristãos. Isso custou a vida de muitos crentes. Muitos foram torturados, muitos foram queimados, muitos foram martirizados por causa deste homem que perseguiu o Evangelho, perseguiu a obra de Deus. Em 250 depois de Cristo, durante uma violenta perseguição que a igreja estava enfrentando, tem um imperador que pediu para os cidadãos cristãos sacrificarem aos deuses romanos, em pena de, se eles não cumprissem, eles iriam também ser martirizados, iriam ser mortos. Em 303, o imperador Diocleciano ordenou a destruição de todas as igrejas, o confisco da Bíblia, o confisco dos livros cristãos e a demissão de todos os cristãos que estavam no exército de Roma. Sabe o que significa isso? Eles tentavam de vários artifícios colocarem obstáculos para tentar parar a igreja, mas em 62 a igreja não parou, porque é a igreja de Jesus. Em 250 depois de Cristo, a igreja não parou, porque a igreja é de Jesus. Em 303, a igreja não parou, porque a igreja é de Jesus. Porque essa igreja aqui, muitas pessoas podem tentar parar, mas quanto mais tenta parar, o efeito é contrário. O efeito é de crescimento para a glória de Deus. Porque essa igreja, ela tem uma promessa. Quando Jesus estava fazendo a pesquisa com os discípulos e disse: quem dizem os homens que eu sou? Um diz que era João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que são os profetas. Aí Pedro disse: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Ninguém pode parar a marcha da igreja. No período da pandemia, a gente ficou temendo muito. Será que vai fechar as portas da igreja? Não conseguiu. Pandemia não conseguiu fechar as portas da igreja. E ninguém vai conseguir fechar as portas da igreja, porque a igreja não é do pastor Roberto, a igreja não é do pastor Eleonaldo, a igreja é de Jesus. É de Jesus.
Se a igreja fosse de homens, meu pastor, a igreja já não tinha durado tanto tempo. Mas como é de Jesus, a igreja está de pé. Aleluia. O que é a janela 10x40? E eu vou pedir a Vinícius para colocar aí o mapa, para mostrar para os irmãos, porque às vezes os irmãos podem ter já ouvido falar da janela 10x40, mas nunca parou para pesquisar, né, o tempo, correria, né? Então, essa aqui é a janela 10x40, olha. Então, é a área do mundo entre as latitudes ou paralelos 10 graus e 40 graus ao norte do Equador. Um espaço comparado a uma janela retangular do oeste da África até o leste da Ásia, incluindo o Oriente Médio, e é composto por 68 países. Em alguns lugares diz que são 62, outros 67, mas na pesquisa que eu fiz deu 68 países. E esses países todos aí, que estão dentro desse retângulo, eles estão dentro da janela 10x40. São lugares que o acesso ao evangelho é restrito, e alguns deles não podem nem ser pregado o evangelho. É por isso que é chamado, a janela 10x40 é chamado de cinturão da resistência, porque a dificuldade de entrar a palavra de Deus lá é enorme. Mas Deus tem levantado missionários, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que tem coragem para pregar o evangelho. Marcos, mas eu estou aqui na igreja, aqui em Aracaju. Enquanto eles estão lá, essa igreja está de joelho orando por eles, para que o evangelho possa ser pregado a toda criatura. Então esses lugares aí, que Vinícius colocou, né, são lugares onde o evangelho não entra por causa da questão religiosa, porque nesses lugares aí habitam as maiores religiões do mundo. O pessoal que adora Maomé, os islâmicos, islamismo, hindus e budismo, que chegam a cerca de 3 bilhões de fiéis dentro dessas religiões. E os